Guia-me, Senhor, pois eu tenho andado em minha sinceridade. Eu tenho confiado também no Senhor. Eu não vacilarei. Examina, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e examina o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. E eu tenho andado na tua verdade. Eu não tenho assentado com esses homens vãos e nem converso com os homens dissimulados. Eu acabei de citar o Salmo 26, do verso 1 ao verso 4. O salmista Davi, ele está aqui falando para Deus examinar ele. E ele tem andado na sinceridade. Eu agradeço muito a Deus, que Deus sabe da minha vida. Deus conhece o meu coração. Eu posso falar que nem Davi. Senhor, sonda a minha alma, sonda o meu coração. Se há alguma coisa incorreta, eu agradeço muito a Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso para comigo, para com essa audiência tão maravilhosa, que cada dia está se multiplicando mais e mais. Só tenho que glorificar a Deus e desejar a todos um bom dia com Jesus. Graça e paz da parte do meu Senhor e Salvador Jesus. Quero agradecer muito a Deus por essa audiência tão maravilhosa, espalhada. Quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele não é de denominação e de igreja nenhuma. Ele é da mensagem precursora da segunda vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pergunta, tem algum lugar o evangelista que fala dessa mensagem? É só você ir lá para o livro de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6 ali. Você vai encontrar também lá em Mateus 17, 11. Porque para ter uma mensagem, tem que ter o mensageiro. Não pode ter a mensagem ser um mensageiro. Mateus 17, 11. Ali é Atos 3, do 18 ao 20. Apocalipse 10, verso 7. Você vai encontrar esse mensageiro que nós anunciamos, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Nós, nessa oportunidade, nós queremos falar um pouco sobre pastor. Eu quero ler no livro de São João, no capítulo 10, do verso 7 ao 16. Os nossos ouvintes, aqueles que às vezes não conseguem acompanhar, uma canetinha, um papel, anote aí, né? Eu peço que Deus abençoe a todos. Aqueles que estiverem enfermos, sejam curados, libertados. Os que estão oprimidos pelas drogas, pelo alcoolismo, pela jogatina, pela prostituição, pelo adultério, que Deus o liberta. Aqueles que estão tristes, abatidos, né? Que Deus o possa consolar. Aqueles que não têm encontrado a salvação, que possam encontrar com a salvação, que é Jesus Cristo. Nós cremos que Ele é a salvação. Nós então vamos ler aqui no livro de São João 10, do 7 ao 16. Está escrito: e tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade, eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieres antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão
Ele não vem senão para roubar, para matar, destruir. E eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário não. E não é pastor de quem não são as ovelhas. Se vir o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. O lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque o mercenário, ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. E ainda eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agradeço muito a Deus. Nós vamos ouvir uma linda faixa musical com Osés e Paula. Sem ovelha. Ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas... Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Essa 100 ovelha foi uma parábola que Jesus contou, né? Em São Mateus, creio que 25, né? Eu gosto de examinar direitinho, para que as pessoas falem assim, esse pregador aí, ele não conhece as escrituras, né? E... não é não.
no livro de São Mateus, fala a respeito do ser ovelha. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor acrescenta as suas bênçãos, suas maravilhas sobre a sua palavra, Senhor. A sua palavra é aquele maná que descia lá no deserto, quando Moisés ia levando o povo. Aquele maná alimentava as pessoas. E hoje é a sua palavra que alimenta a nossa alma. Não é um credo, não é um dogma, não é um preceito, não é um RI. Não, que o Senhor acrescenta a tua palavra nas almas que irão ouvir essa palavra em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tem me ajudado, né? E creio que nós vamos falar um pouquinho sobre pastor. Agora, tem muitas pessoas que eles são pregadores. O pregador é uma coisa, o pastor é outra coisa. Vamos para o natural, depois vamos para o espiritual. O fazendeiro, ele tem uma fazenda, e lá ele tem lá 1.000, 2.000 cabeças de gado. Aquele fazendeiro, ele não pastoreia aquele gado. Ele contrata pessoas especializadas, um profissional que conhece o que é o campo, o que é lidar com aquele gado. Então, aquele homem profissional que todos nós conhecemos, eu já morei em fazenda, chama o campeiro. Então, aquele homem, todos os dias, ele vai ver como é que tá aquele gado, né? Se tá com saúde, se não tem algum quebrado a perna, se não tem algum bichado, se não tem algum manquejando. Então, esse profissional, ele está obrigado, ele recebe um salário para poder cuidar, pastorear esses animais. E o que está acontecendo com esses animais, então ele fala para o seu patrão. Mas o fazendeiro, ele não é o pastor. E assim é hoje. A igreja, o mundo inteiro está cheio de pregadores, não de pastor. Pastor é uma coisa e pregador é outra coisa. Nós vemos que o próprio Jesus, ele era ovelha. Jesus foi uma ovelha. Vocês podem ler lá em Isaías 53, diz que ele, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Se você ler também no livro de São Lucas, você vai encontrar que Jesus, ele foi uma ovelha, foi um bom pastor, também ele foi uma ovelha. Nós encontramos aqui, eu estava olhando, né? Gosto muito de ler essas passagens. Aqui, quando Jesus Cristo nasceu, vocês podem encontrar Lucas 2, versos 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores, que estavam lá no campo. Pastor não é na cidade, não. Pastor tem que estar no campo, visitar as ovelhas. Agora, hoje não. Hoje um pregador sai daqui, vai lá para os Estados Unidos, vai para os países europeus. Eu sou pastor. Pastor é coisa nenhuma. Ele é apenas um pregador. E aqui está dizendo, os pastores estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo disse, não temais, porque eis aqui que vos trago as novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, o nascimento de Jesus foi uma grande alegria para todo o povo, aleluia. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. E agora, tem pessoas que às vezes ficam ironizadas. Esse evangelista, ele é muito crica demais, ele é muito falando comentário. Tem a igreja católica, estou aqui para debater contra a religião de ninguém, eu fui de lá, eu cria conforme eles pregavam.
E quem foi ver Jesus nascido foi os 3 magos, os 3 reis magos. Aqueles 3 reis magos, quando eles foram ver Jesus, eles já estavam com 2 anos de idade, já estavam andando. E esses pastores aqui não. Quando Jesus nasceu, eles foram lá na manjedoura. Por que eles foram na manjedoura? Porque Jesus era uma ovelha. Jesus era uma ovelha. Por isso que eles foram lá na manjedoura. Aonde que as ovelhas ficam? Na manjedoura. Então, eu quero dizer que pregador é uma coisa, pastor é outra coisa. Hoje nós vemos tanto, né? Um pastor tem 4, 5, 6 ou mais, né? Auxiliar. Aí uma pessoa, ô pastor, eu estou passando mal. Pastor, eu estou aqui passando uma situação difícil. Ele, em vez de ir lá, não, ele manda o auxiliar. Só que na hora de receber o dízimo, não é o auxiliar que recebe o dízimo. Então você é um mercenário. O pastor é aquele que vai atrás da ovelha. Eu não estou falando isso daqui para exaltar. Mas o primeiro pastor que eu tive, na década de 1970, ele ia colher algodão lá no campo. Uma família que tinha da mensagem. Ele ia lá no campo colher algodão. Ajudar o coitado do homem lá que não tinha gente para trabalhar. Ele ia lá ajudar o dia inteiro. Acontecia na boquinha da noite. Ele gostava de ir na casa do irmão, na casa de outro. E ali. Agora, hoje tem pastor que fala assim: eu não gosto de ir na casa de ninguém. O irmão Brana, o profeta, que veio para nos ensinar. Infelizmente, ele ensina, mas as pessoas não atendem o ensinamento. Ele fala que o pastor, quando ele tem assim bastante intimidade com as ovelhas, ele tem até cheiro de ovelha. Agora hoje é cheiro de dólar, é cheiro de euro. Esse cheiro aí não é de Deus não, tá, pregador? Você, cuidado. Então, vocês sabem que Jesus, quando esteve aqui na terra, um dia, ele chamou os discípulos e falou para Pedro: Pedro, você tem amor em mim? Pedro falou: eu tenho, senhor. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, você tem amor em mim mesmo? Eu tenho, senhor, você sabe que eu te amo. Pedro pensou: oh, meu Deus, será que eu vou negar igual aquele dia lá no pátio? Mas Jesus perguntou de novo: Pedro, você tem amor em mim mesmo? Pedro falou: eu tenho amor no senhor. O senhor sabe, eu sou fraco, eu sou nervoso. Mas eu te amo. Então, Pedro, eu vou te dar uma comissão. Você vai cuidar do rebanho que eu tenho. Jesus disse: você vai cuidar do rebanho. Agora, pastor quer cuidar de rebanho? Quer nada. Aqui, em 1 Samuel, para nós ganhar tempo assim rapidinho, 1 Samuel capítulo 16, vocês podem encontrar, vou fazendo assim um meio esboço, o profeta Samuel, ele foi na casa de Jessé para escolher um rei para Israel. Então, Jessé tinha 8 filhos, mas na casa só tinha 7, lá estava lá 7. Aí quando o profeta Samuel foi ungir com azeite, ele falou: opa, esse aqui não. Bonito, né? Camarada alto, vistoso. E hoje as igrejas querem homem bonito. Quer pregadores polidos, refinados. Isso aí não. Passou os 7. Samuel falou assim: mas vem cá. Mas como é que Deus mandou eu vir aqui? Tem que ter alguém. Tem que ter alguém que vai ser pastor. Vai ser rei em Israel. Aí ele falou assim: mas não tem mais ninguém? Acabaram? Ele disse: ainda falta o menor. Eis que ele está onde? Ele está lá no banco, vendo o seu saldo. Ele está lá vendo os seus empreendimentos. Não, ele está lá no campo,
cuidando das ovelhas do seu pai, Davi. E eu digo, não sei porquê, eu tenho parente que é teólogo. E falo na cara dele, falo, desculpa, meu querido, teologia vai te deixando você cada dia mais afastado de Deus. Um teólogo, ele chegou a falar que naquele dia do julgamento, esses camaradinha, eles vão passar uma decepção tão grande, porque Jesus disse, seja Deus verdadeiro ou homem, todo homem é mentiroso. Quando é que o homem fala a verdade? Quando o homem está falando a palavra de Deus, ele está falando a verdade. Aí, esse camarada, ele falou, nem merece crédito, acho que nem pastor, ele só é apenas um teólogo. Ele falou assim, mas como é que Davi fala uma besteira daquela, hein? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que tá aí, cheio de gente passando fome? Como tá aí cheio de gente sofrendo enfermidade, muitos estão morrendo, e nada me faltará. Teólogo, cego, esse aí é um ateu. Tem os ateus e tem os teólogos ateus. Jesus Cristo também, quando esteve aqui na terra, ele não sofreu enfermidade? Quando ele ressuscitou lá o filho da viúva de Naim, ele estava lá com a cabeça dele morrendo de dor. Então, ele disse, tá vendo? Ele foi lá na casa, foi lá na sepultura de Lázaro, ressuscitou lá, depois ele acabou morrendo de novo. Dá licença. Quer mandar em Deus. Será que Davi, o homem segundo o coração de Deus, ia errar? Pelo amor de Deus, a coisa é terrível. Mas, nós vamos ver uma coisa importante sobre o que é um pastor verdadeiro. Conta-se uma história que um pastor dos países europeus, todos os domingos cedo, eles tinham a escola dominical. Aí, eu já contei isso daqui uma vez já, mas vamos falar de novo. Aí, esse homem, depois que acabava a escola dominical, ele e o filho dele saíam para entregar folhetos evangelísticos nas casas das pessoas, para convidar para vir para a igreja. Aí um dia, estava chovendo bastante e ali, muito frio, o pai dele falou, meu filho, vamos fazer uma coisa, vamos deixar outra visita para outro dia, hoje está chovendo muito, meu filho, muito frio demais. Falou, pai, o inferno, as pessoas vai com chuva também. E para ir pro céu, pai, é com chuva também. Aí, papai dele falou, meu filho, mas tá muito... Não tem problema não, papai. Deixa eu ir então. Aí o pai dele colocou a capinha de chuva na costa dele, encheu os bolsos dele lá de folheto e ele saiu. Esse menino, esse moleque tem o dom de ser pastor. Ele valorizou mais a vida das pessoas do que a vida dele. Mas hoje os pregadores, eles valorizam. É o que Paulo chegou a dizer. Quem que foi lá em 2 Timóteo? Timóteo, esses homens estão cheios de comichões nos ouvidos. Eles não suportam. Eles são amantes. É de si mesmo, Timóteo. Aí o menino pegou e encheu os bolsos da capa por dentro com folheto e foi indo. Aí chegou na última casa, tudo trancado, o menininho bateu palma na rua, o menininho talvez de uns 10 anos, bateu palma na casa e ninguém atendia. Aí quando ele ia saindo para ir embora, aí uma voz falou na alma dele, volta. E a casa dessa pessoa era uma sacada em cima. Ele subiu a escada, chegou lá e tocou a campainha. E uma senhora estava lá dentro, ela pegou e falou assim, não é possível, quem está tocando tanto? E ela tratou a corda do pescoço, que ela estava com depressão, que estava vivendo sozinha. Ela disse que não tinha mais amor na vida, que a vida acabou o sentido, e ela então ia se suicidar. Ela tirou uma da garganta lá, que ia morrer, ela ia pular e se enforcar.
Aí quando ela abriu o portão assim, a porta, ela viu aquele menininho todo molhado, parecia um anjo. Ele falou, Deus te ama. Aqui um folhetinho para a senhora. Só falou isso aí. E lá no folhetinho atrás, então tinha lá um endereço, os dias de culto. No belo dia, essa mulher aparece lá, na igreja, desse menino. E o menininho sentado lá na cadeira, na frente da primeira fileira. E depois o pastor lá acabou de pregar e tal. Aí falou assim, olha, tem alguém que desejaria dar um testemunho? A mulher falou, pastor, eu posso? Pode, senhor, pode vir aqui na frente. Aí, pastor, eu não sei quem que é aquele menino, mas o menino refletia assim, chega, reluzia, como anjo de luz. E ele me entregou um folheto, pastor. Aquele dia, se ele não vai na minha casa, eu tinha dado a cabo à minha vida. Eu não sei quem é aquele menino. O pastor olhou assim e falou assim, olha para trás da senhora. É esse menino mesmo. O pai dele desceu do púlpito, foi lá e deu um abraço e falou, é isso aí, filho. Se você tivesse ido pela minha cabeça, pelo meu pensamento, essa mulher tinha sido morta. Quantas almas estão morrendo? Quantas vidas estão perecendo? Ninguém quer saber de nada. Ninguém tem mais amor na vida do seu próximo. E nós encontramos que... Nós vimos até aqui que o próprio Jesus chega a dizer, o mercenário é aquele que foge. Eu vejo hoje, vamos falar, o pregador, não é pastor, não, pregador. Fala assim, não. Se um desvia, 2 desvia, 3 desvia, deixa. O interessante é que nessa parábola da sem ovelha, tá falando lá, o pastor deixou a ovelha no aprisco e foi atrás daquela que está perdida. Mas hoje não. O pregador quer ficar com as 99 que está no aprisco. Ele não quer atrás daquela perdida. E o próprio Jesus chegou a dizer, o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Mas que vida que esses pastores estão dando hoje pelas ovelhas? Qual que é a vida? É as ovelhas que estão dando a vida por eles. Sacrifico, pago seus dízimos. Eu tenho até vergonha. Homens, líderes de igrejas com fazenda, aviões jato Lex, mansões, dinheiro nos... Quando um pastor manda dinheiro para os paraísos fiscais, quando um pregador manda dinheiro para o paraíso fiscal, ele não passa de um ladrão, de um bandido. Por que ele está mandando dinheiro para lá? Para não pagar impostos. Jesus disse, dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Se ele manda lá para os paraísos fiscais, é porque ele está sonegando. Ele é um mercenário. E o apóstolo São Paulo chegou até a dizer, eu sei que depois da minha partida, depois da minha morte, vai entrar os lobos vorazes. E é o que Jesus diz aqui, em São João 10, 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ele viu o lobo, ele deixa. O apóstolo São Paulo chega a dizer, eu sei que depois da minha partida vai entrar os lobos vorazes. E eles não perdoarão o rebanho. E é isso que está acontecendo hoje. Eu não sei por que é que nós estamos vivendo num mundo tão cheio de religião. E cada dia mais o mundo está em treva. Você sabe que o pastor verdadeiro, ele é uma pessoa que ele entende de ovelha. Vocês podem encontrar lá, em Gênesis capítulo 4, vocês vão encontrar que Abel, ele era pastor de ovelha. Abel era um pastor de ovelha. Porque quando Deus pediu uma oferta, ele não foi que nem o seu irmão, Caim, não. Caim, ele quis agradar a Deus com as coisas segundo a mente deles. Quantos pregadores hoje está querendo agradar a Deus com as suas mentes carnais,
os seus evangelhos fracassados, com as suas vidas derrotadas. Aí quando Deus pediu uma oferta, o Abel foi lá, pegou uma ovelha, um cordeiro, trouxe lá, e amarrado com a vide, né? Naquela época não tinha corda, né? Aí trouxe lá, e com a pedra pontiaguda, ele pontiagou a gargantinha da ovelha, até sair sangue. Aí quem sabe, o Caim falou assim: ah, você é um assassino, rapaz. Você é um louco da cabeça, matar a ovelhinha. Eu não, ó, eu trouxe aqui, ó, eu tenho grandes templos, eu tenho grandes bandas, eu tenho tudo isso. Abel falou assim: não, tudo bem, meu irmão Caim, você quer adorar a Deus? Pode adorar do jeito que você quiser, mas eu vou ofertar a Deus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por que Caim matou a ovelha? Porque ele sabia que a mãe dele, a Eva, não tinha comido maçãzinha, não. Ela tinha cometido um adultério. E ele falou: isso é pecado e é com sangue que vai ser remido. E ele foi lá e sacrificou a sua ovelha. Nós damos graças a Deus porque Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E naquela sexta-feira, ali, ele deu a sua vida por nós. E hoje ele não é o bom pastor, hoje ele é o sumo pastor. Está acima de tudo. Ele é o sumo pastor. E todos os dias, todas as noites, ele cuida daqueles que buscam ele. Eu dou graças a Deus, porque eu tenho as minhas falhas, eu tenho meus problemas, todos nós temos. Mas graças a Deus, eu não descreio da palavra de Deus. Se Deus fala uma coisa, eu creio. Agora, os nossos grandes teólogos aí, eles ensinam. Eu vi um outro grande homem refinado, ele falou assim ainda: olha, a minha igreja, ela está estruturada nos apóstolos, apóstolo São Paulo, apóstolo São Pedro. Nada, é um mentiroso. Como que ele está estruturado no apóstolo São Pedro? O apóstolo São Pedro chegou a dizer lá em Atos 2, 37, 38: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Ele batiza lá em Tito. Como é que ele está seguindo o evangelho de Pedro? E vocês sabem, os teólogos não sabem disso, que o apóstolo São Paulo chegou a dizer em Gálatas primeiro, ele diz: o que eu recebi não foi de homem, eu aprendi direto de Deus. E quando Paulo, ali em Atos 9, você sabe que ele ia descendo para Damasco, ele uma luz ali refletiu sobre ele, e ele ficou como cego. Aí depois ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 22, 16. Paulo nunca viu Pedro. Paulo nunca tinha visto Pedro. Depois da conversa, ele nunca tinha visto Pedro. E quando ele era um fariseu lá, que estava estudando com Nicodemo, com aquele homem lá, o que aconteceu? Ele só sabia era pregar. Mas depois que ele passou a ser convertido, ele ainda fala assim: que o verdadeiro pastor, ele cuida das viúvas, cuida dos órfãos. Quem está cuidando de órfão hoje? Quem está cuidando de viúva? Que Deus abençoe. O meu muito obrigado, né? Deus abra o entendimento. Por isso que lá em Apocalipse 18, verso 4, está escrito: sai fora desse sistema podre. Que Deus vos abençoe. Meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Em outra oportunidade, venha nos ouvir, que Deus, como está lá em Romanos 10, 23, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, em nome de Jesus. Meu muito obrigado.